Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal Autor da Própria Saúde. Sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre plantas medicinais. E antes de falar das plantas, quero dar recados importantes para vocês. O primeiro deles, se inscreva para receber a nossa newsletter. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link. Clica nesse link e se cadastre para receber a nossa newsletter. Você vai receber novidades do Autor da Própria Saúde no seu e-mail. E se você está acompanhando esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão inscrever aqui embaixo e clique no sininho que fica do lado para que você receba as notificações de novos vídeos do nosso canal. E agora eu quero pedir licença para fazer uma observação importante para vocês, na minha opinião importante. A gente tem feito vídeos sobre plantas medicinais e os vídeos realmente ficam às vezes um pouco longos. Hoje nós vamos falar sobre uma planta muito importante e o tamanho desse vídeo realmente ficou extenso porque é uma planta cheia de informações. Eu tive que parar de pesquisar de tanta informação que tinha e o interesse nosso é que você tenha uma informação de qualidade, que você possa entender o funcionamento das plantas, o que é risco, o que não é risco, o que funciona, o que não funciona de verdade. Sem blá blá blá, sem mimimi, sem historinha de Facebook, sem receitinha mágica, nada disso. Eu quero que você tenha uma informação de qualidade e você possa se tratar com segurança com as plantas medicinais. E algumas pessoas têm entrado no canal e reclamado que o vídeo é muito longo, que eu falo demais, que demora muito, que não sei o quê. Bom, o recado é o seguinte, para as pessoas que não querem vídeos longos, esse vídeo não é para você. Se você não está afim de ouvir a informação, esse vídeo não é para você. Então, se você vai se incomodar de assistir um vídeo que vai ter 20, 30 minutos de duração, mas que tem uma informação importante, então não assista o vídeo. Pare agora, porque esse vídeo é longo sim, vai demorar sim, mas a informação é extremamente útil, valiosa e importante para a sua saúde. Senão, eu podia fazer um vídeo de 5 minutos aqui, falando com a voz do Google. Graviola é uma fruta levemente cítrico e cremoso, que pertence à família das amorras. Costuma-se comer cru ou em sucos. Mas eu acho que não é bem isso que você veio procurar aqui. Você quer entender o funcionamento das plantas e agora nós vamos nos aprofundar nisso. A planta de que eu vou falar hoje é uma planta que eu já falei nesse canal, mas eu falei bem pouquinho sobre ela. Falei uma fração pequena da informação que tinha sobre essa planta. E ela é uma planta importantíssima medicinalmente e tem muita confusão no uso dessa planta. Então por isso, hoje nós vamos derrubar alguns mitos, nós vamos trazer algumas verdades, vamos trazer informação de qualidade colhida nas pesquisas científicas realizadas no mundo inteiro. Como eu disse, foi uma pesquisa longa. Só nesse trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje, foram 43 artigos científicos que eu estudei. E tinha muito mais para estudar, mas não cabia aqui, senão ia ficar mais de 1 hora esse vídeo. Então na descrição desse vídeo você vai ter todas as informações sobre essa planta e se você quiser as referências bibliográficas, ou seja, os links para acessar os artigos que eu li, vai ter um linkzinho para você fazer um download, porque era tanto artigo que não cabia na descrição do vídeo. E a planta de que eu vou falar hoje é a graviola. E esse vídeo hoje eu quero oferecer para um grande amigo e aluno do curso Autor da Própria Saúde, o Juliano Niabing, que participa do curso com a gente e que me fez a pergunta: Daniel, graviola realmente é boa para o câncer? Então hoje, Juliano, esse vídeo é para você. E a graviola é um importante medicamento para muitas questões do nosso organismo. Ela é uma fruta típica, é uma árvore que produz frutos e ela é típica da América do Sul, América Central. Ela é muito consumida desde antes do descobrimento da América. Ela é uma planta que já é tradicionalmente muito consumida e muito utilizada medicinalmente. Os seus frutos são muito apreciados no Brasil e em muitos outros países como uma fruta saborosa, aromática, refrescante e utilizada para fazer sorvetes, geleias, sucos e mais um monte de coisa. E tanto as suas sementes, quanto as suas folhas, quanto a casca do seu fruto, como o seu próprio fruto, como a casca do tronco dela, são utilizados medicinalmente e a gente vai tentar entender o que realmente é verdade sobre a graviola e o que não é verdade. Vamos começar falando sobre a toxicidade dessa planta, ou seja, é seguro usar graviola ou não é seguro usar graviola? Bom, uma pesquisa realizada na Nigéria demonstrou que somente em doses muito elevadas é que o extrato das folhas da graviola causou algum prejuízo para os animais do teste. Então, nas doses convencionais, nas doses que normalmente você vai utilizar, não tem risco para a saúde, não demonstrou risco para a saúde nessa pesquisa, somente em doses muito elevadas. Numa pesquisa realizada na Malásia, os animais do teste foram alimentados com extratos de folhas da graviola pelo período de 28 dias.
28 dias esses animais receberam uma carga de extrato de graviola. E o que se verificou no final é que não houve mudança hematológica, ou seja, o sangue não se alterou por conta da graviola, a não ser por um leve aumento do número de plaquetas nos animais. Além disso, não houve prejuízo da função dos rins, nem da função do fígado. Numa outra pesquisa realizada em Gana, foi verificado também que no caso das folhas de graviola é necessário uma dose muito elevada para causar a morte dos animais do teste. Então chegou-se ao valor de 5 gramas por quilo de peso do extrato das folhas para poder causar um prejuízo muito sério aos animais do teste, levando à morte. Abaixo dessa dosagem realmente não tem problema nenhum. Isso significa que um homem de 70 quilos deveria consumir pelo menos 350 gramas do extrato seco da planta, o que seria um prato de extrato seco. Ninguém vai consumir isso. Dá para fazer tratamento por mais de um ano com um prato desse de extrato seco. Então essa condição não existe se você, obviamente, não decidir comer as folhas da graviola como salada. Do restante é uma planta bastante segura. Essa pesquisa também demonstrou que em dosagens muito altas, no caso das fêmeas, houve aumento do peso do útero, ou seja, ela causa um processo inflamatório no útero. E além disso, houve um pequeno prejuízo dos rins, havendo aumento na concentração de creatinina na corrente sanguínea. Nas doses normais de uso, esses efeitos não aconteceram. E por fim, uma pesquisa nigeriana demonstrou que em doses elevadas houve um início de fibrose no fígado em volta da artéria hepática. Então, perto da artéria houve um processo de fibrose, um processo inflamatório, mas somente em doses muito elevadas. Em doses mais baixas, houve proteção do fígado por conta dos princípios ativos da planta. Por todas essas pesquisas, a gente pode entender que se a gente usar a graviola conscientemente, nas doses adequadas, a gente não exagerar no uso da graviola, não tem problema o uso da planta. Ela não causa prejuízo para o rim, para o fígado, para o sangue, não altera os padrões fisiológicos, está tudo ok se você utilizar a graviola nas doses adequadas. E aí você vai me perguntar, mas Daniel, o que é uma dose adequada? Eu tenho um pé de graviola na minha casa, eu quero usar. O que eu tenho que fazer para saber que está na dose adequada? Para você preparar um chá de graviola, da maioria das plantas, você vai utilizar uma colher de sobremesa de plantas picadas. Se for planta seca, uma colher de sobremesa. Se for planta fresca, colhida na hora, uma colher de sopa de folhas para cada xícara de água, certo? Então, se você vai tomar 3 xícaras ao longo do dia, você vai pegar uma colher de planta picada para cada xícara que você vai utilizar. Nessa dosagem, não tem problema nenhum utilizar a graviola. Mas apesar da graviola ser uma planta segura para o uso comum, existem algumas pessoas que não devem usar graviola, porque ela tem algumas reações que são indesejadas em alguns casos. Existe uma ilha na América Central chamada Guadalupe, onde as pessoas consomem muita graviola. Tem muita graviola em Guadalupe e as pessoas consomem muita graviola. E ao mesmo tempo, existe uma incidência muito grande de doença de Parkinson, uma versão da doença de Parkinson chamada de Parkinson atípico. E aí começou a se pesquisar se haveria alguma relação no elevado consumo de graviola naquela região, tanto como medicamento como alimento, com a incidência de Parkinson atípico. Uma pesquisa realizada na França demonstrou que as anonacinas, que são princípios ativos presentes na graviola, elas têm a condição de atravessar a barreira encefálica, ou seja, elas conseguem atravessar a barreira de proteção do nosso cérebro e são encontradas no cérebro dos animais sem processamento, ou seja, da mesma forma que você a ingeriu, ela entra na corrente sanguínea, atravessa a barreira encefálica e é encontrada no cérebro. Dessa forma a gente já tem uma ideia de que a planta pode ter uma ação negativa sobre o cérebro, mas essa pesquisa não comprovou que fosse realmente a presença das anonacinas no cérebro que causasse o Parkinson atípico. Então, numa segunda pesquisa francesa, foi realizado um teste bem parecido, mas agora com injeção intravenosa das anonacinas. E verificou-se que, sim, elas atravessam a barreira encefálica, elas são encontradas no cérebro depois. E depois do período de teste que foi realizado, o cérebro dos ratos foi feito um exame para ver se houve perda ou não, e realmente há perda na região estriatal do cérebro, que é onde se produz serotonina e dopamina, que é justamente o que falta na pessoa que tem Parkinson atípico. Nessa região há indícios de uma lesão neurológica. Então sim, fica comprovado, pelo menos preliminarmente, fica comprovado que há uma relação entre o consumo elevado de graviola
e o problema do Parkinson atípico. Por conta dessas duas informações, dessas duas pesquisas, nós recomendamos que quem tem doença de Parkinson ou quem tem tendência a desenvolver doença de Parkinson, porque tem na família já uma predisposição genética a desenvolver doença de Parkinson, nós recomendamos que não faça uso da graviola, nem como alimento, nem como medicamento, porque as adenosínas podem atingir o cérebro e podem causar a perda neurológica. Para todas as outras pessoas, é importante ter consciência de que no uso prolongado da graviola pode começar a haver algum tipo de perda na região estriatal do cérebro, com perda de produção de serotonina e dopamina, o que pode levar ao desenvolvimento desse parkinsonismo atípico. Então é importante saber que não dá para tomar graviola a vida inteira, sem necessidade, é como um medicamento. A gente toma porque precisa, pelo período que precisa. Se for muito prolongado o tempo, aí há o risco de desenvolvimento do parkinsonismo. Um outro sinão sobre a graviola é realmente o uso prolongado e excessivo da polpa da fruta. Pessoas que consomem graviola em grande quantidade e por tempo prolongado como alimento. Veja bem, uma pesquisa da Universidade de Patos de Minas demonstrou que os animais do teste receberam uma medicação para desenvolver tumores. É um estimulador para desenvolver tumores, ou seja, eles iam ter câncer por conta desse medicamento. Ao mesmo tempo, um grupo foi recebeu esse medicamento e foi tratado com suco de graviola, numa concentração bem alta, 100% de graviola ou 50% de graviola. Então uma concentração alta de graviola. E um outro grupo que não tinha câncer recebeu também a alimentação com graviola. O que se percebeu é, o grupo que recebeu o medicamento para ter câncer mais graviola teve menos câncer, ou seja, teve menos incidência de câncer do que o grupo que só recebeu o medicamento. Esse teve muito câncer. Já o grupo que não tinha câncer e também recebeu a mesma dosagem de graviola, esse grupo desenvolveu câncer mais do que um grupo que tomou somente água. Ou seja, a polpa da graviola, de alguma forma, que ainda não é completamente explicada, em dosagens muito altas e por período prolongado, pode estimular a formação de câncer em pessoas que não têm câncer. E em pessoas que têm câncer, ela pode ajudar a prevenir a formação desse câncer. É uma informação um pouco estranha nesse caso, mas é o que a pesquisa demonstrou, então a gente faz uma observação importante aqui. Não faça o uso preventivo da graviola para não ter câncer, porque você pode vir a desenvolver o câncer por conta disso. Somente faça o uso da graviola no caso de câncer, se você já estiver com câncer, aí sim ela é útil. Como preventivo, não. A graviola não é interessante para um tratamento preventivo do câncer por conta dessa possibilidade que foi aberta nessa pesquisa realizada em Patos de Minas. Vamos falar agora das funções que a graviola tem, que são importantes para a gente, para a nossa saúde. A graviola é muito conhecida como inseticida e realmente uma pesquisa realizada em Alagoas, aqui no Brasil, demonstrou que o extrato da semente da graviola causou a morte de 98% dos adultos do ácaro vermelho do tomate e de 100% dos ovos e das larvas, então das ninfas, né, que são a fase intermediária. Então vale muito a pena utilizar, tem muita gente que usa a graviola para combater piolho, pulga, até mesmo formigas, então vale muito a pena. Como bactericida, a planta também é muito reputada e muito utilizada no mundo inteiro, na África, na Índia, na América Central, para lavar feridas e desinfeccionar feridas. E uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui no Brasil, demonstrou que os extratos das folhas de graviola têm uma potente ação bactericida, combatendo vários tipos de bactéria com bastante eficiência, então sim, vale muito a pena utilizar a graviola tanto para lavar feridas, quanto para desinfectar ferimentos, para combater infecções, feridas estão infeccionadas, vale muito a pena utilizar a graviola. Como antiviral, a graviola também tem uma importante função. Uma pesquisa indiana demonstrou que a casca do tronco da árvore da graviola tem uma excelente ação controlando o desenvolvimento do herpes simples, aquele herpes que dá na boca das pessoas. Então, o extrato feito com a casca do tronco da graviola vale muito a pena utilizar para combater a herpes simples, é o vírus HSV tipo 1. Ele tem uma excelente ação antiherpética.
No caso de HPV, um estudo italiano também verificou a eficiência de uma combinação entre 100 mg do extrato das folhas de graviola com 16 mg de ácido elágico. Essa cápsula produzida com esses dois princípios ativos, o extrato seco de graviola e o ácido elágico, administrado em mulheres que tinham já lesões no colo do útero por conta do HPV. Essas mulheres tomaram 2 cápsulas ao dia dessa composição pelo período de 6 meses. Depois de 6 meses, foi avaliado e 74% das mulheres tiveram 100% de eliminação do HPV. Essa cápsula você pode tentar encontrar em farmácias de manipulação. Você pede que seja manipulado um composto com extrato seco padronizado de graviola a 100 mg mais 16 mg de ácido elágico. Só precisa verificar se a farmácia de manipulação perto da sua casa tem esses compostos para fazer esse medicamento. De qualquer outra forma, recomendo o uso do chá da graviola e dos banhos de assento com graviola e barbatimão para tratar o HPV também. Como antioxidante, a planta também tem uma excelente ação. Uma pesquisa indiana demonstrou que as folhas da graviola são excelentes redutoras de radicais livres. O que são radicais livres? São aquelas substâncias que estão no nosso organismo, que aceleram o envelhecimento, que pioram processos inflamatórios, que causam doenças crônicas como artrites, artrose, elas pioram os quadros, que atrapalham o nosso sistema imunológico, e que causam um monte de prejuízo para o nosso organismo. Nesse caso, as folhas da graviola podem ser utilizadas como antioxidante, reduzindo esses efeitos negativos. Como imunoestimulante, ou seja, estimulando as funções imunológicas do nosso organismo, a graviola foi testada na Malásia e a parte dela que foi utilizada foi a casca do fruto, aquela casquinha verdinha que a gente tira quando vai comer a graviola. Aquela parte foi testada e realmente ela tem uma função imunoestimulante muito importante, aumentando a atividade fagocitária dos nossos leucócitos. Atividade fagocitária dos leucócitos? O que é isso? Os leucócitos são as células brancas do nosso organismo responsáveis por combater os micro-organismos que invadem, devorar células mortas, células cancerígenas e tudo mais. São os leucócitos que têm essa ação. Quando o leucócito encontra, por exemplo, uma bactéria, ele envolve a bactéria com a sua própria estrutura, com a sua membrana, e ela vai trazer essa bactéria ou essa partícula para dentro da sua estrutura, do seu citoplasma, e ela vai ser digerida dentro da própria célula. Então isso é fagocitose, é esse processo de englobar as coisas. Então se você tem bactérias no seu organismo, seu linfócito vai lá e engloba essa bactéria e digere essa bactéria. Quando você está usando a graviola, essa atividade dos seus linfócitos ela é aumentada, ou seja, você tem mais chances de combater micro-organismos, de combater substâncias que estão dentro do seu organismo e que são tóxicas, alergênicas, e também, no caso de câncer, combater com mais eficiência as células cancerosas. Como anti-inflamatório, a graviola também é um potente medicamento. Uma pesquisa realizada em Juiz de Fora, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Brasil, demonstrou que os extratos das folhas de graviola têm uma potente ação anti-inflamatória e antinociceptiva. O que é antinociceptivo, Daniel? Antinociceptivo é aquela substância que retira a sensação táctil de dor, ou seja, quando você se corta e sente dor, essa é uma sensação nociceptiva. Então, quando você tem uma substância que é antinociceptiva, é porque ela tira essa sensação de dor superficial, periférica. Uma pesquisa realizada na Malásia demonstrou também que o uso da graviola, no caso de inflamações crônicas, como é a artrite, por exemplo, inclusive foi utilizado um modelo de artrite para testar, e nas inflamações agudas, como é uma inflamação de garganta, uma inflamação de ouvido, ou uma inflamação qualquer, aguda, pontual. Nesses dois casos, o teste demonstrou que as folhas de graviola têm excelente ação anti-inflamatória e conseguem, em pouco tempo, excelentes resultados. Já uma pesquisa realizada no Quênia demonstrou que os frutos verdes da graviola, aqueles que não estão maduros ainda, o extrato feito com suco verde, da fruta verde, tem uma ação anti-inflamatória muito interessante, inclusive com uma ação muito parecida com a do diclofenaco. Foi comparado com o diclofenaco, com uma ação muito parecida com a do diclofenaco. E ela inibe a ação dos mediadores inflamatórios, que são aquelas substâncias que fazem parte do nosso organismo e que indicam que ali tem uma inflamação. Então ele vai desencadear o processo inflamatório. Quando você usa o extrato do fruto verde de graviola, esse processo, essa comunicação inflamatória não acontece e assim você consegue reduzir o processo inflamatório.
Como antiofídico, a planta também foi testada, ou seja, inibindo o veneno de serpente. Aqui na USP, em São Paulo, foi testado a casca do tronco da graviola. O extrato feito com a casca do tronco da graviola, ela foi administrada em animais do teste que receberam veneno de surucucu, que é uma serpente venenosa brasileira. Nesse caso, ele não conseguiu uma ação de melhora no quadro clínico de intoxicação desses animais por conta do veneno. O que teve de vantagem no uso da casca do tronco da graviola foi o controle da hemorragia, ou seja, houve menor hemorragia com o uso da planta e houve proteção muscular, porque quando a serpente injeta o veneno dela numa determinada região, há morte daquelas fibras musculares ali naquela região por conta da toxina. E nesse caso, com o uso da graviola, não houve tanta degeneração dos músculos na área afetada. Como cicatrizante, a graviola é muito utilizada na Ásia e foi encontrado duas pesquisas que demonstravam isso. São duas pesquisas realizadas na Índia, a primeira utilizando a casca do tronco da graviola e a segunda utilizando as folhas da graviola. Nos dois casos, a administração dos extratos, das preparações, pomada, gel, a base da planta, aceleraram significativamente o processo de cicatrização, melhoraram muito a condição do animal e aceleraram o processo de cicatrização. Então, em caso de feridas, vale muito a pena utilizar os extratos de graviola. Pode ser lavando a área, pode ser produzindo uma pomada, produzindo um gel, mas ela tem um processo acelerador da cicatrização. No caso das gastrites, uma pesquisa realizada na Malásia comparou o uso da planta, das folhas, o extrato das folhas, com o omeprazol. E o resultado foi o seguinte: na inibição da acidez estomacal, o resultado da graviola foi o mesmo do omeprazol, ou seja, tem a mesma função de equilibrar a acidez estomacal. Mas tem um porém: o omeprazol, a única coisa que ele faz é aumentar o pH, ou seja, o pH de 2, que é muito ácido, passa para 4, que é um pouco menos ácido. E por isso a gente tem menos dor, menos acidez estomacal. Todavia, a graviola, além de fazer a mesma coisa que o omeprazol fez, ela ainda estimulou a regeneração da mucosa da parede do estômago, ou seja, aquela camada de revestimento do estômago foi estimulado a regeneração dela, e ela ainda causou a desinflamação das paredes do estômago, já que a gastrite é um processo inflamatório, ela causou a desinflamação da parede do estômago, o que é muito melhor do que o omeprazol. Somada a essa informação, uma pesquisa realizada aqui no Brasil, no Ceará, demonstrou que o uso dos extratos de graviola teve uma ação muito importante em evitar a formação de úlcera gástrica em animais de teste. O que isso significa? Eles receberam medicações para causar feridas na parede do estômago e, por estarem usando os extratos de graviola, eles não tiveram úlcera gástrica. Como protetor do fígado, a graviola também tem uma ação muito importante. Muita gente tem medo de usar a graviola porque acha que ela vai causar mal pro fígado, vai causar dor no fígado, inflamação do fígado. Então, mas essa pesquisa que foi realizada na Nigéria demonstrou que o uso da casca do tronco da graviola causou proteção do fígado. E esses animais que foram testados, eles receberam uma substância chamada tetracloreto de carbono. E o tetracloreto de carbono, ele causa uma situação que é muito parecida com uma hepatite muito forte ou com uma cirrose no fígado. E os animais que receberam esse extrato da casca do tronco não tiveram lesões no fígado por conta do tetracloreto de carbono. Uma outra pesquisa realizada em Gana demonstrou que o uso das folhas da graviola foi muito eficiente, muito importante no tratamento da icterícia em adultos. O que é icterícia? É o derramamento da bilirrubina, que é aquela substância que fica dentro da nossa vesícula biliar. Ela é lançada na corrente sanguínea e causa aquele amarelamento da pele, dos olhos, a pessoa fica toda amarela. Criança normalmente nasce com... É frequente ver crianças nascerem com icterícia, e a pessoa toma chá de picão, toma banho de picão e acaba resolvendo. E nesse caso nós temos a informação que a folha da graviola também é muito importante para eliminar a bilirrubina da corrente sanguínea. No caso da leishmaniose, também chamada popularmente de ferida braba, a leishmaniose, que é causada pela leishmania, são várias espécies de leishmanias, é um parasita que causa feridas na pele, ela vai devorando os tecidos e causando feridas na pele. No caso da leishmaniose, houve uma pesquisa na Colômbia e foi testado a casca do fruto, ou seja, aquela casquinha que fica em volta do fruto. E nesse teste foi feito em laboratório, os parasitas foram cultivados em placas de laboratório e receberam o extrato da casca do fruto.
esse extrato foi mais eficiente em inibir o desenvolvimento da leishmania do que o medicamento convencional indicado para esse tipo de tratamento. Então, se você sofre de leishmaniose, ou seu cachorro sofre de leishmaniose, ou se existe alguém com leishmaniose perto de você, indique utilizar a casca do fruto da graviola. E se você encontrar uma graviola bonita, com a casca bem vívida, com a casca bem verdinha e suculenta, você pode fazer o suco da graviola com casca e tudo. Você não precisa tirar a casca do fruto, basta lavar muito bem, cortar a graviola com casca e tudo e bater no liquidificador, fazer o seu suco sem problema nenhum. Essa pode ser uma forma de aproveitar a casca da graviola também como medicamento. Uma informação muito interessante é de que a graviola ela tem uma ação vermífuga, e eu tentei encontrar informações que comprovassem essa ação e encontrei uma pesquisa realizada aqui no Brasil pela Embrapa e pela UNAERP. Essa instituição e essa universidade testaram as folhas da graviola, o extrato das folhas da graviola em ovelhas, para tentar eliminar os vermes intestinais. E o que se demonstrou é que há realmente uma eliminação muito eficiente de vermes intestinais a partir do uso das folhas da graviola. E a partir de agora eu vou falar sobre 3 temas que com certeza vão interessar a maioria das pessoas. E talvez sejam os 3 temas que fazem as pessoas mais usarem graviola no Brasil. A maioria das pessoas que me perguntam sobre graviola está falando sobre esses 3 temas. Então vamos lá falar sobre obesidade, diabetes e câncer. Uma pesquisa realizada pela Unesp de Botucatu, aqui no Brasil, demonstrou que o uso das folhas da graviola teve uma ação com animais de laboratório, teve uma ação de inibir o aumento de massa corporal, o aumento de peso nesses animais que foram tratados com uma dieta hipercalórica. 2 grupos de animais, um consumiu a dieta rica em gorduras, sem graviola, e o outro a dieta rica em gorduras, mas tomou também o extrato de graviola. Esse grupo que tomou o extrato de graviola teve um ganho de peso muito menor. A graviola demonstrou a capacidade de reduzir a glicemia em jejum, de aumentar a queima de gorduras e de aumentar a taxa metabólica e com isso evitar o ganho de peso desses animais. Uma pesquisa nigeriana realizada com as folhas da graviola também demonstrou que animais diabéticos que receberam uma dieta rica em calorias, eles tiveram um controle do seu perfil lipídico. O que significa isso? O LDL, que é o colesterol considerado ruim, ele não subiu. O triglicerídeo não subiu e o HDL, que é o considerado colesterol bom, ele não caiu. Ou seja, ele manteve equilibrado o perfil lipídico desses animais, mesmo em situação de diabetes e mesmo em situação de ter uma dieta hipercalórica. Num último estudo realizado na Indonésia, verificou-se que o extrato das folhas teve o mesmo efeito que a simvastatina em tratar os animais e evitar a obesidade. Evitou o ganho de peso, evitou a obesidade e manteve o perfil lipídico. Por essas informações, dessas 3 pesquisas que eu encontrei, a gente tem que sim, a graviola é um importante auxiliar no emagrecimento, no controle do colesterol e até mesmo no controle da esteatose hepática, já que ele tem uma ação muito parecida com a simvastatina. Vamos falar de diabetes agora. Você que sofre de diabetes ou que tem alguém que sofre de diabetes na família, será que a graviola vai ser um auxiliar importante no seu tratamento? Com certeza, uma pesquisa realizada na Nigéria demonstrou que o extrato das folhas da graviola teve uma ação de proteção do fígado em animais diabéticos. Ou seja, as lesões que a diabetes normalmente pode causar no fígado foram inibidas por ação da graviola. Uma pesquisa realizada na Universidade Federal da Bahia, aqui no Brasil, demonstrou que o óleo extraído das sementes da graviola teve uma ação imunomoduladora, ajudando a controlar os casos de diabetes autoimune. Nessa pesquisa verificou-se que esse tratamento causou proteção das ilhotas de Langerhans, que são as partes do pâncreas onde estão as células beta-pancreáticas responsáveis pela produção de insulina, ou seja, ela protege as células que produzem insulina no nosso pâncreas e com isso ajudam a controlar a glicemia. 2 pesquisas que foram realizadas na África, uma na Nigéria e outra em Camarões, utilizando as folhas da graviola, trouxeram resultados excelentes. Os animais diabéticos que foram tratados com os extratos de folha de graviola, eles evitaram aquelas perdas de peso bruscas que são percebidas em pessoas que têm diabetes. A pessoa começa a emagrecer muito rápido. Isso não aconteceu com esses animais. Esses extratos também evitaram a perda de massa do pâncreas, ou seja, protegeram o pâncreas para que ele não reduzisse, para que as ilhotas de Langerhans estivessem protegidas. Houve uma melhora da qualidade da saúde dessas células
células que são produtoras de insulina no nosso organismo. Por consequência, houve melhor controle da glicemia e houve maior disponibilidade de insulina na corrente sanguínea. E uma outra pesquisa realizada na Nigéria concluiu que além de tudo isso que a gente já falou que a graviola faz, de controlar a glicemia, de proteger o pâncreas, proteger as células pancreáticas, aumentar a produção de insulina, além de tudo isso que ela já faz, ela ainda, no caso de pessoas que já têm perda do pâncreas, as folhas da graviola causaram a melhora da função do pâncreas, ou seja, as células beta-pancreáticas se multiplicaram, houve regeneração do pâncreas. Então se você está numa fase inicial de diabetes, graviola é o medicamento que você procura, porque ele vai estimular essas células das ilhotas de Langerhans, elas vão aumentar de tamanho, vão aumentar de volume e vão produzir mais insulina, e você vai evitar a perda pancreática por conta da diabetes. Por fim, até agora a gente falou sobre as folhas da graviola, e tem uma pesquisa indiana que utilizou não as folhas, mas a casca do tronco da árvore, e demonstrou que também tem excelente potencial antidiabético, controlador da glicemia. Basicamente tudo que as folhas conseguem fazer, a casca do tronco também faz. E aí você vai me dizer, pô Daniel, mas você falou que tem alguns problemas aí do uso da graviola, a questão do Parkinson, a questão da carcinogênese, o que a gente faz, né? Você falou que ela pode estimular a formação de câncer, o que a gente faz? A gente usa ou não usa a graviola? Bom, se você usar nas dosagens recomendadas, como eu já passei para vocês, não tem problema, não é um problema grave, a não ser que você esteja dentro de um grupo de risco. Se você já tem casos de câncer na família, já tem casos de Parkinson na família, já tem algum agravante da sua saúde, então nesse caso é melhor não usar a graviola. Agora, se você é simplesmente diabético, ou sofre de obesidade, ou de qualquer outro dos problemas que a gente destacou aqui, se você fizer o uso racional, consciente, moderado da graviola, não vai ter problema nenhum. Se preferir, pode até fazer os períodos de recesso. Usa a graviola 3 meses e para um mês de usar. E assim você vai controlando para que o seu organismo possa ter um respiro durante o tratamento e evitar a acumulação desse processo. Mas eu recomendaria o uso da graviola desde que a pessoa não esteja em nenhum grupo de risco e desde que ela não esteja propensa, não tenha nenhuma complicação do seu organismo que possa ser prejudicado pela graviola. Por fim, vamos falar sobre o câncer, e essa é uma grande vedete, todo mundo quer saber sobre o câncer na graviola. Tem médicos na internet dizendo que se você tomar chá de graviola com ipê roxo, você vai matar todas as células do câncer em 3 meses. Só que tem muita gente que usa e não consegue matar as células do câncer em 3 meses. E as pessoas ficam assim, caramba, mas funciona ou não funciona? É muito importante a gente entender algumas coisas. Primeiro, que nem todas as plantas medicinais funcionam para todas as pessoas. Às vezes, para você, uma planta funciona melhor do que outra. Então é preciso fazer testes e verificar o desenvolvimento. Não dá para bitolar numa planta e falar assim, não, eu tenho que usar essa aqui porque o doutor fulano de tal falou que tem que usar e eu vou até o final. Porque o Daniel falou que essa planta é boa, eu vou até o final com ela. Não necessariamente. Talvez você precise escolher uma outra planta no caminho para melhorar os resultados. Então, o que funcionou para um, não necessariamente vai funcionar para o outro. Existe um potencial de uso da planta. Potencial de uso da planta. Potencial é uma coisa que pode ou não acontecer. Mas, se você está utilizando, escolheu essa planta para utilizar e está tendo resultados positivos, continue. Se os resultados não estão aparecendo, talvez seja a hora de rever o seu tratamento. Uma questão muito interessante sobre o uso da graviola como antitumoral, anticancerígeno, é que as pessoas começam a divulgar informações muito loucas por aí. Então tem uma pessoa, ou várias pessoas, que estão divulgando por aí a informação de que o chá da folha da graviola é 1000 vezes mais poderoso que a quimioterapia. É 10.000 vezes mais poderoso do que a quimioterapia. E de verdade, essa não é uma informação verdadeira, é uma especulação. O que acontece é o seguinte, o extrato da folha de graviola, em um determinado teste, demonstrou que numa dosagem 1000 vezes menor do que a adriamicina, que é um quimioterápico utilizado para alguns tipos de câncer, então a folha da graviola, numa dosagem 1000 vezes menor do que a adriamicina, teve o mesmo efeito. Mas não significa que ela é 1000 vezes mais potente que a adriamicina. Significa que nessa pesquisa, nesse estado de câncer, são mais de 100 tipos de câncer. Nesse tipo de câncer específico, uma dosagem 1000 vezes menor do que a adriamicina conseguiu o resultado
satisfatório. Não quer dizer que a graviola seja 1000 vezes ou 10.000 vezes mais poderosa do que a quimioterapia. Não é isso. Mas ela tem sim importante ação quimioterápica, moduladora do sistema imunológico, controladora do desenvolvimento do câncer, mas a gente precisa tomar cuidado para não comprar ideias que são levianas. Ideias de pessoas que falam coisas que vêm na cabeça delas sem embasamento e sem conhecimento nenhum. Vira um telefone sem fio. Um ouviu a informação, passou para o outro, passou para o outro, passou para o outro, passou para o outro, e quando chega em você, essa informação já está distorcida. Então vamos saber o que as pesquisas científicas mostram sobre a ação anticancerígena da graviola. A primeira coisa é, a graviola tem um conjunto de substâncias na sua estrutura que são chamadas de acetogeninas. E são dezenas e dezenas de acetogeninas. E elas são todas substâncias muito bioativas, ou seja, elas têm ação biológica no nosso organismo, e muitas delas com ação de combate ao câncer. Isso é verdade, isso já foi testado. A graviola tem uma potente ação antitumoral por conta das concentrações dessas acetogeninas. E a mais importante, mais conhecida dela, é a anonacina. Para você ter uma ideia, numa pesquisa realizada na Malásia, os animais do teste tiveram indução do papiloma, que é um tipo de câncer de pele. Foi administrada uma substância na pele desses animais que causaria câncer. E depois dessa aplicação, eles receberam os extratos de graviola. 2 grupos de animais, um grupo recebeu somente a substância para causar câncer e o outro recebeu a substância do câncer, mas também recebeu extrato de graviola. Qual foi o resultado? Os que receberam extrato de graviola tiveram 100% de inibição do câncer. Ou seja, nenhum dos animais desenvolveu câncer por ação da graviola. Isso já mostra pra gente que no caso de câncer de pele, se você sofre de câncer de pele ou qualquer pessoa sofre de câncer de pele, o uso da graviola na forma de compressas, de emplastos, cataplasmas, pomadas, óleos medicinais, na forma de compressas, de banhos, pode ser muito eficiente auxiliando desse tratamento. Numa segunda pesquisa realizada na Malásia com câncer de intestino, câncer de cólon, foi verificado que o uso da graviola evitou o desenvolvimento do câncer e causou a morte das células cancerígenas. Ah, se livrou do câncer, matou tudo? Não, não é isso. Mas há uma inibição do desenvolvimento e estimula-se a apoptose das células cancerígenas. E a apoptose é um tipo de morte espontânea da célula por interrupções de algumas das suas funções fisiológicas. Ela acaba morrendo. Então, os extratos das folhas de graviola foram eficientes, no caso de câncer do intestino, em evitar o desenvolvimento desse câncer e em causar a morte dessas células. E num terceiro estudo realizado na Malásia, também realizado em laboratório, essas células são desenvolvidas em laboratório, essas células cancerígenas, e é aplicado extrato de graviola. Nesse caso foi utilizado células de câncer de pulmão e os resultados foram os mesmos da outra pesquisa com as células de câncer do intestino. Ainda para reforçar mais esses resultados, uma pesquisa realizada na Índia e outra pesquisa realizada na Nigéria, as duas no mesmo procedimento, células de câncer desenvolvidas em placas de laboratório que recebem os extratos de graviola para verificar qual é a reação, eles utilizaram nessas duas pesquisas células de leucemia. Então, no caso de células de leucemia, o resultado também foi muito eficiente, ou seja, houve grande morte, parada total do desenvolvimento e grande morte de número de células de leucemia nesses 2 testes. Ainda 2 pesquisas, uma realizada nos Estados Unidos e outra realizada em Gana, na África, demonstraram que os extratos de graviola foram muito eficientes em controlar o desenvolvimento do câncer da próstata, inclusive causando redução do tamanho da próstata. Eu sempre digo para as pessoas utilizarem as folhas de graviola para controle da hiperplasia da próstata. Ela tem uma ação interessante no controle da hiperplasia da próstata. E nesse estudo demonstrou-se que ela inibe o desenvolvimento do câncer na próstata e ainda reduz o tamanho da próstata. Com relação ao câncer de mama, uma pesquisa realizada na Indonésia demonstrou que nos animais de laboratório o câncer de mama teve o seu desenvolvimento inibido, reduzido por ação dos extratos de graviola também. E por fim, um estudo chinês demonstrou que os extratos das folhas de graviola tiveram uma excelente ação em causar apoptose, que é aquela morte espontânea que eu disse para vocês, causar apoptose em células de câncer do fígado humano. Por todas essas pesquisas que nós encontramos e identificamos aqui seus resultados, nós temos que sim, a graviola é um importante medicamento auxiliar no tratamento do câncer. Sim, tem importante ação e pode trazer
trazer importantes resultados, mas precisa ser usado com consciência, precisa ser usado com sabedoria, com racionalidade, certo? A gente precisa fazer um uso que é eficiente e que é seguro para o ser humano, certo? Que é seguro para que a pessoa saia do câncer sem nenhum outro problema. E a gente também não pode ter a crença que simplesmente, só porque eu estou tomando graviola, eu vou resolver o problema do câncer. Como eu disse, muitas vezes a gente precisa de tratamentos complementares, muitas vezes a gente precisa de mudança de hábitos de vida, muitas vezes a gente precisa de mais plantas para complementar esse tratamento. E em alguns casos de pessoas que não respondem ao tratamento com plantas, pode ser que seja necessário, paralelamente às plantas, o uso da quimioterapia também. Isso é uma decisão sua, da sua família, você que precisa do tratamento do câncer, precisa decidir junto com a sua família e com o seu médico qual é a melhor abordagem que você vai fazer. Mas sim, a graviola é um importante medicamento no controle do câncer. Essas foram as informações sobre a graviola. Um vídeo longo, um vídeo extenso, mas um vídeo cheio de informações muito importantes para você construir o seu pensamento sobre a graviola. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu conhecimento sobre as plantas medicinais e que você possa colocar esse conhecimento em prática e distribuir esse conhecimento para muitas outras pessoas. Se você gostou do vídeo, dá um like, dá um joinha pra gente aqui, se inscreve no canal, clica no sininho pra gente saber que o vídeo chegou até você. E se você conhece alguém que precisa ou pode precisar da graviola em algum momento, compartilhe o link desse vídeo pelo WhatsApp, pelo Facebook, compartilhe na sua linha do tempo, compartilhe pelo e-mail, faça com que esse vídeo corra para muitos e muitos lugares, para que cada vez mais pessoas possam conhecer com sabedoria, com racionalidade, com objetividade o uso das plantas medicinais e possa transformar verdadeiramente a sua saúde e a saúde de muitas outras pessoas com o uso desse recurso maravilhoso que a natureza nos oferece. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez comigo e te vejo no próximo vídeo aqui no canal Autor da Própria Saúde.